Em uma partida quase idêntica ao que foi aquele Goiás e Cuiabá na Serrinha, o time esmeraldino joga mal contra a equipe do Coritiba, isso é bem verdade. É normal essa variação, né? Duas partidas praticamente muito bem executadas contra o Fluminense e São Paulo, e agora uma partida assim quase que desastrosa diante do Coritiba na Serrinha, a gente tem que falar a verdade, mas o principal de tudo, né? Os 3 pontos em um confronto direto, diria que até aqui no momento a principal vitória nesse Campeonato Brasileiro pela equipe esmeraldina. No vídeo de hoje quero comentar com vocês esse excelente momento do centroavante Pedro Raul, marcando mais uma vez, chegando a incríveis 10 gols nesse Campeonato Brasileiro. Além disso, o que foi, né, a estratégia adotada pelo técnico Jair Ventura, com vários desfalques no meio de campo. Já havia comentado com vocês sobre essa dificuldade do estrategista esmeraldino em montar os seus 11 titulares e também por que não deu certo. O Goiás não conseguiu jogar, principalmente no primeiro tempo, no segundo também, muito acanhado lá atrás. Quero trazer mais detalhes a respeito dessa análise, dessa vitória, tabela, e a gente trocar um papo no nosso vídeo de hoje. Mas só antes de começarmos, peço para você dar uma moral aqui no Goiás News, se inscrever no nosso canal e também ativar as notificações. Hoje, inclusive, mais cedo, né, eu já gravei um vídeo sobre o Janderson, que está próximo de defender a equipe esmeraldina. Vou deixar na tela final para vocês acompanharem. Além disso, confira o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, que eu vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição. E também deixe o seu comentário para ajudar a gente no engajamento aqui na plataforma, combinado? Outro recado também importante é da Sorte Golbet, a nossa parceira aqui do nosso canal. Inclusive para você fazer uma aposta esportiva nesse final de semana, fazer aquela graninha extra. Ótimos jogos, tanto nessa noite de sábado, né? Já finalizando o sabadão com jogos da Série A e Série B do Campeonato Brasileiro, quanto também nesse domingo, como por exemplo Internacional e Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e São Paulo, Santos e Fluminense na segunda-feira. Outros jogos também importantes para o Goiás ficar de olho, né? América Mineiro e Avaí, Cuiabá e Fortaleza, e essas partidas diretas, né, com ótimas cotações. Vou estar deixando o link da Sorte Golbet aqui embaixo no primeiro comentário fixado, combinado? Bora então começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre essa vitória do Goiás. E sem antes da gente partir primeiramente para as análises individuais, o que foi cada tempo, é fundamental ressaltar, né? Uma vitória assim, que vem num momento muito importante para a equipe esmeraldina, que terá jogos acessíveis dentro de casa para uma maior pontuação. Os 3 próximos jogos do Goiás, né, desconsiderando esse contra o Coritiba, foi Coritiba, Avaí e depois Atlético Goianiense, e os 3 próximos do Goiás fora, Palmeiras, Atlético Mineiro e também finalizando contra o Santos. Então é uma sequência muito difícil e o fator casa tem que pesar a favor da equipe esmeraldina. Dessa vez funcionou, mas mais uma vez o Goiás vem sofrendo nesses jogos onde no primeiro turno, grande parte das partidas onde o Goiás enfrentou os seus adversários diretos era fora de casa. Então a equipe mandante, obviamente, ia mais para cima e o esquema ali do técnico Jair Ventura conseguia sobressair nos contra-ataques. Dentro de casa pegava as equipes mais fortes, então conseguia também impor aquele seu jogo de contra-ataque, né? Um jogo mais reativo, mas agora nesse cenário do comecinho do segundo turno é diferente. Jogos diretos dentro da Serrinha, onde o Goiás teoricamente precisa criar. Então no primeiro tempo, já com uma escalação um pouco diferente, entrou o Auremir, ficando como um primeiro volante. Na lateral esquerda apareceu ali também o jovem Juan Tavares. Não chegou a fazer uma boa partida, nem foi tão mal assim também, mas a boa decisão do técnico Jair Ventura em colocar o Danilo Barcelos na segunda etapa, né, que deve seguir como titular para a partida contra o Palmeiras. Então um jogo assim que começou muito morno, né, as equipes trocando posse de bola. Coritiba, que era o 16º time com menor posse de bola, e o Goiás o último. Então nada mais do que isso. A posse de bola dessa partida, 50% para cada. Esperava um pouquinho mais de controle da equipe esmeraldina, algo que só conseguiu fazer lá no finalzinho do segundo tempo, né? Então na primeira etapa o Goiás, pecando muito nos seus passes, tentava jogar demais no meio de campo. Não faz sentido isso, né? Se você está jogando com 2 centravantes e 2 pontas, o que é a teoria de jogo? O Goiás vai tentar uma jogada pelo lado e mandar essa bola na área. E quantas vezes que o Goiás fez isso no primeiro tempo? Para te falar bem a verdade, eu não vi nenhuma. Então, o que seria a jogada do Goiás? Fazia uma parede, apareceu o Dieguinho, ou até mesmo o Vinícius e o Dada Belmonte, e jogar essa bola na área, como foi, por exemplo, diante do Atlético Paranaense, onde o Goiás contava, né, com essas duas torres, tanto o Pedro Raul quanto o Nicolas. E não, né, o Goiás tentando, insistindo naquela bola pelo meio de campo. É muito fácil para o zagueiro, óbvio, tem os méritos também, mas é muito mais fácil para o zagueiro antecipar uma marcação que está na frente do que, por exemplo, marcar uma bola aérea que o jogador vem chegando na linha de fundo e cruza para trás, né? Então o Goiás pecou demais nesse aspecto. Outro também, eu até gostei da partida do Auremir, eu acho que ele foi até inteligente no jogo, conseguiu segurar o fôlego, porque eu não sou a favor. Se o Goiás é um time muito limitado, então para ele jogar
tem que ser ou com 3 zagueiros ou com 2 volantes. Não adianta o Goiás jogar com 2 zagueiros e apenas um volante na frente da grande área, senão o time fica muito aberto no meio de campo. Se o Coritiba tivesse jogadores um pouquinho mais inteligentes ou numa tarde mais inspirada, certamente o Goiás, ou não tivesse o Tadeu no gol, o Goiás teria levado pelo menos 2 gols nessa tarde de hoje, né? Então, assim, foi um esquema que foi errado do técnico Jair Ventura, muito por conta dessa insistência. O Vinícius não abria do lado, o Dadá Belmonte também não, e o Coritiba muito pelo contrário, né? Estava bem no jogo, conseguiu controlar bem mais. E o Auremir, mesmo fazendo uma boa partida, ele que era o responsável por aquela saída de bola, tentar um passe em profundidade. Convenhamos, né? O Auremir nunca fez isso na carreira, não vai ser no jogo contra o Coritiba que ele vai se consagrar. Então, nesse aspecto, o Jair Ventura pecou demais. Não, o Juan Tavares não apresentava lá na frente, né? Na lateral esquerda. O Vinícius também caindo mais no meio de campo, ele não consegue fazer também essa função. Os dois centroavantes, praticamente o Nicolas não serviu para nada para o jogo, porque ele só ficava disputando bola ali na frente da grande área. Não é o seu jogo, né? O Goiás pecou demais nisso e levou muita sorte. O primeiro tempo, o Coritiba, se não fosse pelo Tadeu, certamente teria feito um gol. Primeiramente, a chance da equipe adversária com o Aleph Manga, né, que acabou chutando aquela bola para fora. O atacante, o Martinez, né, foi para frente, o zagueiro Caetano confundiu, o Juan Tavares ficou sozinho ali com o Aleph Manga, que mandou por cima. Depois também uma ótima na cobrança de escanteio, né? O Tadeu fez uma defesa, depois o Aleph Manga pegando aquela bola cruzada, uma defesa espetacular do goleiro esmeraldino para garantir o 0 a 0 naquela reta final. Então, no primeiro tempo, aqueles últimos 30 minutos do Goiás foi realmente assim desastroso, né? Os últimos 15 minutos, para ser mais preciso, teve sorte demais em não levar o gol. E muito por conta dessa falha de jogo. Beleza, o time estava até tentando sair com a bola dominada, mas o Coritiba marcou muito bem os lados e o time insistia no meio. E aí, com o Coritiba com 3 zagueiros, ficou muito fácil essa marcação. Pro segundo tempo, não dá para dizer que o Goiás fez uma boa partida, né? A gente não tem como mentir contra as estatísticas, o que foi a atuação. Não irei chegar aqui e falar para vocês que é de se preocupar porque o time venceu jogando mal. Acho que não. É natural, um time que acabou de voltar da Série B, o Jair Ventura, que não tem assim um grande trabalho, né, na equipe do Goiás em relação à duração de tempo, obviamente. Então não dá para exigir uma constância nas atuações. É normal oscilar e eu garanto, o Goiás não vai ganhar 4, 5 partidas consecutivas no Campeonato Brasileiro, assim também como não vai conseguir fazer o Coritiba, o Juventude, Avaí, Atlético Goianiense, América, esquece. Esses times, no máximo que eles vão conseguir fazer é uma sequência de 4 partidas, 2 vitórias e um empate, porque é muito difícil, os elencos são limitados demais e mostra também essa carência do Goiás no seu setor de meio de campo. É extremamente natural. Uma partida boa contra o Fluminense, perdeu. Uma partida boa contra o São Paulo, empate. E agora uma partida terrível, né, horrorosa contra o Coritiba e uma vitória com a decisão do Pedro Raul. Voltando aqui para falar sobre o segundo tempo, né, até para tirar um pouco desse paradigma de jogo ruim, acabou, esquece, o time já está rebaixado, apesar que eu estou bem desconfiado com esse time do Goiás se não chegar reforços, né. Enfim, indo agora para o segundo tempo, o Jair Ventura não fez tantas alterações, basicamente mudou ali a ideia do time de pelo menos tentar sair mais jogando no lado direito com o Dieguinho, que acabou não funcionando tão bem. O Juan Tavares saiu para a entrada do Danilo Barcelos, que por incrível que pareça, né, o Danilo Barcelos foi decisivo positivamente nesse jogo. Entrou bem, bateu os escanteios, bateu algumas faltas ali também perigosas em direção ao gol do Alex Muralha e deu assistência também para o gol. Mas o segundo tempo começou perigoso demais para o Goiás, que foi muitas vezes desarmado durante a partida. Muitas vezes o centroavante, o Nicolas, pegando aquela bola de frente, ou o Dadá Belmonte não conseguiram fazer uma jogada individual chegando na linha de fundo, né, com um certo propósito. O Vinícius também perdido dentro de campo. Então, assim, o Goiás chegou no momento, com mais ou menos com 20, 25 minutos, que tinha 3 jogadores ali que não serviam basicamente para nenhuma função ofensiva. Tanto o Nicolas quanto o Dadá Belmonte e também o Vinícius, nenhum deles não conseguiu criar absolutamente nada. Lá atrás ainda saiu o Lucas Alto, né? Quem acabou entrando foi o zagueirão Danilo Cardoso, que foi bem, inclusive, na partida defensivamente. Os dois, gostei do Lucas Alto e também gostei do Danilo Cardoso na segunda etapa. O Coritiba chegou a criar algumas chances perigosas também, aqueles 2 pontas, né? É por isso que eu falo. O Goiás não tem um elenco muito ruim se a gente comparar aos outros clubes que voltaram também da Série B. É natural essa dificuldade financeira, apesar de ter a menor folha salarial, né? Com 2 milhões e 400 mil reais, apenas 200 mil a mais do que foi na última Série B. Mas se a gente comparar o estilo de jogo do Coritiba e as peças que o técnico Gustavo Moreirense não tem, tanto o Aleph Manga quanto também o Igor Paixão, que são jogadores de velocidade, o Goiás não conta com esse tipo de atleta e tem a mesma propósito, né? O mesmo propósito reativo
das duas equipes, então o Goiás pecou demais nessa sua montagem do elenco, e isso fica claríssimo em partidas como essa, né? O Aleph Manga teve algumas chances perigosíssimas, a zaga do Goiás estava bem inspirada, assim como a torcida também pegando no seu pé, certamente isso influencia, né, para o nosso lado positivo, e o Danilo Barcelos conseguiu cortar uma bola perigosíssima também em um chute do próprio jogador, o Igor Paixão aparecendo ali nas costas da defesa do Goiás, então tava um jogo assim perigoso demais, chegou ali no momento que parecia que, olha, esse jogo acabou 0 a 0, tava em vantagem o Goiás, porque não conseguia criar nada, não saía com a bola dominada, não tentava cruzamento na área, porque se você tá jogando novamente com 2 centroavantes e nenhuma bola alçada dentro da grande área, é pedir também para não ter um controle mínimo do jogo. Foi isso que o Goiás fez praticamente em 80%, né, do seu duelo. Até entrar ali outras mudanças, deixa eu captar aqui direitinho para vocês, eu faria uma mudança pelo menos no meio de campo, ou tentava o Marco Antônio, ou até mesmo o Pedrinho, que vem entrando bem em todos os jogos do Goiás, mas o Jair Ventura não coloca ele. Se fosse um jogador experiente, certamente já estava como titular. Enfim, tem que rever, né? Eu acho que o Jair Ventura já passou da hora, faz coisas ótimas, óbvio, pelo Goiás, mas já passou da hora do Pedrinho ser titular nesse time, né? As mudanças ali na equipe do Goiás já no finalzinho da primeira etapa, do segundo tempo, melhor dizendo, o Nicolas acabou saindo, quem entrou na sua vaga foi o Renato Júnior, e também o Caio Vinícius, né, entrou na vaga do Auremir. Essas duas mudanças foram importantes para essa vitória do Goiás, tanto o Caio Vinícius, que foi mais discreto no jogo, mas foi importante para dar aquele fôlego, né, no meio de campo para a reta final, e o Renato Júnior, que apesar de ser muito jovem, é um cara que vem sendo decisivo demais nesse segundo tempo. Eu até tenho que checar direitinho, mas se eu não me engano, o lance do gol da equipe do Goiás, né, que saiu ali aos 34 minutos da segunda etapa, foi um período que inclusive o Coritiba abaixou suas linhas. Muito dessa derrota para o Coritiba pode colocar aí também na conta do técnico Gustavo Moreno, que foi fazendo umas alterações e recuando o time. Não tinha necessidade, o Coritiba estava bem no jogo, o técnico paraguaio recuou mais a equipe, que ficou mais acanhada dentro do seu campo defensivo, não estava conseguindo sair jogando também, errando muitos passes, né? O Goiás importante também nessa sua marcação com o Dieguinho na lateral direita, com o Maguinho também, com o próprio Caio Vinícius, e foi importante também que o Jair Ventura percebeu essa recuada da equipe visitante e colocou ali na frente o Renato Júnior, que foi importante. Se eu não me engano, até se vocês tiverem a informação certinha, pode deixar aqui embaixo, mas o Danilo Barcelos cruzou, um bom cruzamento a meia altura, o desvio veio ali do Renato Júnior para o Pedro Raul, sempre decisivo, né? Um gol idêntico aos que ele vem fazendo nesse Campeonato Brasileiro, pega de primeira, indefensável para qualquer goleiro, fez assim contra o Cuiabá, fez assim também contra o Fortaleza, Botafogo, contra o São Paulo agora também recentemente. É um cara que é matador demais, né? Quantos anos que a gente não tinha um jogador, acho que, para falar a verdade, um atleta tão perigoso assim dentro da grande área, na minha opinião, acho que o último deles foi o Walter, né? Com essa imposição dentro da grande área adversária, sensacional. E a partir daquele momento, o Coritiba parece que sentiu demais o gol. Eu acho que eles estavam tão conformados que o empate iria chegar, porque o Goiás não estava criando absolutamente nada. Até mesmo o Egídio deu aquela cotovelada no Maguinho, o Maguinho que levou também um cartão amarelo, vai ficar de fora, né, do jogo contra o Cuiabá. E o Egídio foi expulso, o Goiás ficando com um a mais, e certamente deu mais tranquilidade para a equipe esmeraldina. Saiu o Vinícius, finalmente, que não estava conseguindo agregar nada ali na frente. Entrou o jovem Henrique Lordelo, que também fez uma partida bem consistente. O Goiás conseguiu segurar aqueles últimos minutos, inclusive com chances perigosas. Teve a finalização do Caio Vinícius, né, um chutaço de primeira, jurei que aquela bola tinha entrado. Também o Pedro Raul numa finalização onde o próprio Caio Vinícius, né, apareceu para tocar para trás e ele acabou parando no goleiro Alex Muralha, então quase que fez um segundo gol naquela reta final. Praticamente o Coritiba não teve nada, né, exceto ali por alguns escanteios, mas nada muito perigoso. Uma partida assim, se for para a gente analisar, o Goiás só foi muito fraco ofensivamente e no meio de campo. Acho que tem que agregar mais jogadores naquele meio de campo, pelo menos 2 volantes. Por exemplo, eu acho que o ideal hoje para o Goiás no meio, né, pode jogar com 2 zagueiros. O Lucas Halter foi muito bem, o Danilo Cardoso mostrou uma certa maturidade, né, que a gente não estava esperando por ser os seus primeiros anos na Série A, e o Caetano também fez uma partida segura. Mas o meio de campo fica aberto demais. Eu acho que o ideal seria o Goiás jogar no meio com o Dieguinho, Matheus Salles, Caio Vinícius, e lá na frente dava um pouquinho mais de liberdade ali, por exemplo, para o Vinícius ou até mesmo o Dadá Belmonte, e apenas um, né, ou o Pedro Raul, ou o Nicolas, ou o Renato Júnior, mas obviamente, né, o artilheiro do campeonato tem que ser titular no time. Então acho que foi uma partida ok do Goiás, é natural também essa oscilação, não adianta, um time que tem a pior folha salarial, com jogadores diversos no departamento médico, diretoria também fazendo esforço, né, porque não contratou ninguém praticamente de peso até esse momento, então não dá pra gente cobrar que o Goiás faça 3 partidas excelentes, jogando muito bem, tocando a bola
como fez ele, por exemplo, nos 2 últimos jogos, mas pontuou, fez 3 pontos, que é fundamental para esse recomeço, né, esse início de segundo turno do Campeonato Brasileiro. É bom lembrar também a falta que o lateral esquerdo Sávio fez nesse jogo. Não consegui confirmar aqui para vocês se foi uma lesão. O fato é que ele sentiu ainda no treinamento e ficou de fora desse jogo contra a equipe do Coritiba. Não sei se ele vai jogar contra o Palmeiras, mas pelo menos o Danilo Barcelos foi bem naquela lateral, né? Então, assim, no geral, ok, faz parte o time oscilar, mas o Jair Ventura tem que ser um pouquinho mais preciso nessas suas ideias de jogo. Não adianta colocar 2 centroavantes lá na frente sem ter um jogador com a mínima característica de lançamento para a grande área, de bater muito bem na bola. Enfim, acho que o Goiás pecou demais, deu muita sorte também, e graças ao goleiro Tadeu, né, sempre fundamental para garantir os pontos do Verdão, foi muito bem na primeira etapa, e não ter levado gol, segurado a partida para o segundo tempo, a torcida também fazendo a sua pressão, e méritos novamente para o Jair Ventura, que se ele não tirar um coelho da cartola, é impossível, né? O Jair Ventura é um cara muito inteligente, tem que melhorar nessa questão, obviamente, de estilo de jogo, como eu falei para vocês, né? Ficou incompatível a ideia do que estava dentro de campo da equipe do Goiás. Colocou o Danilo Barcelos, foi importante, colocou também o Renato Júnior e o Pedro Raul, né? Sempre decisivo, deixando o dele. Goiás que chega numa posição confortável nesse Campeonato Brasileiro, né? 25 pontos, muito bom, uma pontuação assim inimaginável. Nunca imaginei o Goiás começar um segundo turno com 25 pontos, né? Meio caminho, mais de meio caminho andado para permanência na primeira divisão. Chega na 11ª colocação. O importante mesmo é a zona de rebaixamento, né? Então a gente olhando ali para baixo, o Atlético Goianiense vai jogar agorinha contra a equipe do Flamengo, jogo difícil, né? No máximo ali um pontinho. Os outros adversários, o Juventude encara a equipe do Red Bull Bragantino amanhã também fora de casa, muito difícil. O Fortaleza, que é o lanterna, visita o Cuiabá, né? O Cuiabá que é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Vamos supor que, e também tem a América Mineiro e Avaí. Vamos supor que os 2 mandantes vençam, né? O Cuiabá e também o América, os 2 chegariam, no caso o América a 24, não passaria o Goiás, e a equipe do Cuiabá chegaria a 23. Então o primeiro time dentro da zona seria a equipe do Avaí, com 21 pontos. O melhor cenário, então, no pior cenário, o Goiás já vai estar a 4 pontos de distância na próxima rodada, né, do Campeonato Brasileiro, bem aceitável para o time que tem a meta de firmar na primeira divisão. O melhor dos resultados seria, por exemplo, uma vitória do Fortaleza fora de casa. Aí sim, né, o Cuiabá pararia nesses 20 pontos e seria o primeiro time dentro da zona, o Goiás abrindo 5 de vantagem, ou até mesmo torcer para o empate, né, entre América Mineiro e Avaí. Pode ser bons resultados para o Verdão, mas que o mais principal já fez. Vitória dentro de casa contra um adversário direto, apesar de não ter sido uma partida brilhante, né, tecnicamente do time, fundamental para buscar a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Então acho que é isso que eu tinha para falar aqui para vocês. A diretoria tem uma responsabilidade gigantesca agora. O Goiás não precisa de muita coisa para fazer um time melhor para o Jair Ventura. É só contratar. Traz o Janderson, traz um jogador com mais qualidade, por exemplo, para o meio de campo, um camisa 10. O Goiás tem que tirar uma mão no bolso, pelo amor de Deus, porque com esse time é quase impossível o Jair Ventura tirar um coelho da cartola toda rodada e o Goiás seguir pontuando. Mas se o Goiás trazer pelo menos mais um volante de qualidade, um meio campista e outro jogador de ponta, né, para chegar e ser titular, certamente dá pra gente brigar por coisas ainda melhores. Quem sabe ali uma vaguinha na Sul-Americana em 10º lugar, 9º, até mesmo sonhando com a pré-Libertadores naquela reta final. Mas o mais importante, chegar nos 45 pontos nesse time que foi muito mal montado no começo do ano. Chegou o Jair Ventura e vem tirando realmente leite de pedra, fazendo um milagre nesse elenco esmeraldino e potencializando também as individualidades, né, do Pedro Raul, um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro agora com 10 gols. Então realmente assim, faz parte, não dá para cobrar excelentes partidas, fazendo bem o seu mano de campo e principalmente saber jogar com a bola no pé contra as equipes adversárias. Lembrando que o Goiás vai ter, por exemplo, nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza dentro de casa, Juventude, Atlético Goianiense, América Mineiro, também a equipe do Botafogo, ou seja, são equipes que estão ali mais ou menos parecidas com o Verdão. O Goiás vai precisar vencer se quiser a coisa melhor nesse Campeonato Brasileiro, então tem que treinar mais essa parte, né? A próxima partida, para finalizar aqui o nosso vídeo, próxima partida do Goiás, 21ª rodada contra a equipe do Palmeiras fora de casa, jogo inclusive que vai acontecer às 4 horas, né? Transmissão da Rede Globo. Pelo menos o time vai mais tranquilo e isso pode facilitar bastante uma eventual pontuação do Goiás. Por que não? Porque os caras vão para lá sabendo que o principal objetivo da última rodada já foi cumprido, que foi a vitória dentro de casa. Então, contra o Palmeiras dá para o Goiás tentar aprontar alguma coisinha. Tem que jogar ali pelo menos com os 2 volantes, acho que pode ser uma estratégia interessante. Jogo muito difícil, que a gente obviamente não dá para garantir
nenhum tipo de pontuação, mas certamente já fazendo o trabalho, né, o dever de casa muito bem feito. Agora esse jogo lá em São Paulo, o que vier aí agora, né, o Goiás vai para franco atirador nesse duelo contra o Palmeiras, quem sabe buscando um pontinho seria realmente muito bacana, né? Mas enfim, essa foi a minha análise desse Goiás 1, Coritiba 0, faz parte, tem que ajustar essa questão também. Dá para o Goiás jogar ofensivo? Dá, mas tem que ter a estratégia combinada com os jogadores que estão dentro de campo, senão fica muito difícil, né? Volto a dizer, se não fosse pelo Tadeu, ou até mesmo outras decisões da zaga esmeraldina, né? O Caetano foi bem, o Lucas Alter, Danilo Cardoso, o Goiás fatalmente levaria um gol contra o Coritiba e ficaria muito difícil de marcar, né? Um gol de empate ou até mesmo buscar essa vitória fundamental, 25 pontos no torneio. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, né? Não é só eu que falo, não, apesar desse vídeo com mais de 20 minutos aqui, eu acredito, mas pode deixar a sua opinião, vou estar lendo e também respondendo vocês após essa partida, né? E deixe seu comentário o que você acha sobre esse meio de campo do Goiás, né? Contra a equipe do Palmeiras. O Dieguinho fatalmente vai ter que cair lá no lado direito, sendo um lateral pelo lado do Goiás, já que o Maguinho está suspenso. E no meio de campo, você iria, por exemplo, com o Caio Vinícius, o Matheus Salles e tendo outra opção como, por exemplo, um Luan Dias, né, jogando com 3 lá na frente. Não sei se é o ideal para o Goiás jogar com o Vinícius e o Dadá Belmonte. Enfim, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, nesse quebra-cabeça dessa escalação do Goiás. E urgentemente, a diretoria tem que fazer sua parte até 15 de agosto e oficializar pelo menos mais 3, 4 reforços titulares para a sequência do Brasileirão. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Confira também os nossos outros vídeos sobre o Janderson, né, que está próximo de fechar com o Verdão, que eu vou estar deixando aqui na tela final, assim como, por exemplo, o link do nosso canal de cortes na descrição e também da Sorte Golbet para você fazer sua aposta nesses jogos deste final de semana, desse domingão, por lá também com ótimas cotações no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!